Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro, Sua Excelência, Srs. Ministros e Vice-Ministros, ilustres deputados, meus pares, minhas senhoras, meus senhores, Excelências. Antes de mais, permita-me que vos saúde calorosamente e, dando sequência às apresentações dos pareceres das comissões de trabalho, permita-me, Sua Excelência, Sr. Presidente da Assembleia da República, que apresente o parecer da Comissão da Administração Pública e Poder Local. Parecer número 1/2015, de 2 de abril. Assunto: proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019. Sumário. Em cumprimento do disposto na linha C do artigo 73, conjugado com o número 1 do artigo 185, ambos da Lei nº 13/2014, de 17 de junho, que aprova o regimento da Assembleia da República, a Comissão da Administração Pública e Poder Local recebeu por despacho de 23 de fevereiro de 2015, de Sua Excelência, a Presidente da Assembleia da República, a proposta do Programa Quinquenal para 2015-2019, submetida pelo Governo para apreciação e posterior emissão do competente parecer. Apreciando, na generalidade, à luz do número 1 do artigo 198 da Constituição da República, a Assembleia da República aprecia o Programa Quinquenal do Governo, por um lado, e por outro, o Governo deve, ao abrigo do artigo 182 do Regimento da Assembleia da República, apresentar à Assembleia da República o seu programa quinquenal, onde devem estar claramente identificadas as grandes opções globais, os consensos nacionais refletidos nos planos de visão de longo prazo e as linhas setoriais do desenvolvimento econômico e social. Nestes termos, o Governo submeteu no dia 23 de fevereiro do corrente ano a sua proposta do Programa de Governação para debate e aprovação pela Assembleia da República, o qual corresponde e desenvolve de forma objetiva e circunstanciada o manifesto eleitoral do Partido Frelimo, sufragado nas eleições gerais de 15 de outubro de 2014 pelo povo moçambicano. A proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019 apresenta as prioridades do desenvolvimento econômico e social do país nas diversas áreas de ação governativa. O programa constitui o compromisso do Governo em focalizar as suas ações na busca de soluções às preocupações, aos desafios e obstáculos que dificultam o desenvolvimento econômico e social do país e o bem-estar das populações moçambicanas. O programa do Governo tem como enfoque central o aumento do emprego, da produtividade e competitividade para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos no campo e na cidade, e ambiente de paz, harmonia, tranquilidade, consolidação da democracia e da governação participativa e inclusiva. A Comissão considera que a proposta do Programa Quinquenal do Governo incorpora as ações de continuidade e inovação, apresenta profundas melhorias na sua estrutura, organização, descrição e fixação de metas das ações nas respectivas áreas, o que permitirá um maior controle e fiscalização das atividades a serem realizadas. A Comissão considera que a proposta do Programa Quinquenal do Governo garante a continuidade das atividades que não foram realizadas no mandato passado e que a mesma espelha aquilo que são as preocupações do povo. A Comissão congratula o Governo pelas inovações apresentadas na proposta do Programa Quinquenal do Governo, atinentes à ação governativa, estruturado em 5 prioridades e 3 pilares.
A Comissão igualmente saúda o presente programa quinquenal do Governo 2015-2019 por constituir uma base para a prossecução da visão e dos objetivos plasmados nos instrumentos nacionais de planeamento de médio e longo prazos, onde se destacam a Agenda 2025, o Programa Integrado de Investimentos, o Plano Estratégico de Promoção do Investimento Privado em Moçambique, bem como o Plano Regional de Desenvolvimento Estratégico e Integrado da SADC, a nova parceria para o desenvolvimento da África NEPAD, o Mecanismo Africano de Revisão de Pares MARP, a Agenda 2063 da União Africana, o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio e a visão da Agenda Global de Desenvolvimento pós-2015. Na especialidade, nos pelouros da administração pública e poder local, o Governo prosseguirá e dará novo ímpeto ao processo de consolidação da administração local, tornando-a cada vez mais próxima ao cidadão, eficaz e célere, e que aumente os níveis de prestação de contas, providencie serviços de melhor qualidade e esteja centrada no cidadão. Outro sim, o Governo continuará a incentivar a auto-organização das comunidades locais e reforçar a participação das comunidades e suas lideranças nos processos de governação e na identificação de soluções aos problemas que minam os esforços de desenvolvimento local. O Governo defende ainda uma governação participativa e inclusiva em que os líderes, comunidades e atores devem assumir liderança ativa e maior responsabilidade no processo de desenvolvimento local e prosseguirá com o processo de descentralização através da autarcização, por constituir a via certa para assegurar a organização da participação dos cidadãos na solução dos problemas das respectivas comunidades, promover o desenvolvimento local e contribuir para a melhoria da prestação de serviços públicos. A proposta do programa pretende consolidar o quadro legal no âmbito da implementação das políticas públicas setoriais, formar funcionários do Estado e reforçar as competências de liderança e de gestão dos dirigentes, melhorar a gestão estratégica de recursos humanos ao nível local, garantindo a colocação e a retenção de mais técnicos qualificados nos distritos, imprimir maior celeridade nos processos de prestação de serviços públicos, reforçar a fiscalização da legalidade dos atos administrativos na administração pública, promover a cultura de ética e disciplina na administração pública através do cumprimento rigoroso das normas e procedimentos da prestação de serviços, expandir a rede de infraestruturas sociais da administração pública e da justiça. Recomendando, como forma de reforçar a materialização dos objetivos preconizados, a Comissão recomenda que sejam tomadas em consideração as seguintes ações: necessidade de capacitação e assistência aos órgãos locais do Estado e das autarquias locais para assumirem cabalmente as competências e poderes transferidos. Na implantação das infraestruturas dos serviços básicos, como água, educação e saúde, o Governo deverá dar prioridade às sedes dos novos distritos recentemente criados. A necessidade de prosseguir com o novo ímpeto no processo de consolidação da administração pública e poder local e incentivar a auto-organização e reforçar a participação das comunidades e das lideranças nos processos de governação. Necessidade de continuar com o processo de afetação de recursos humanos qualificados e alocação de meios financeiros e materiais aos distritos, postos administrativos e localidades. Necessidade de prosseguir com o processo de desconcentração e descentralização de competências na administração pública. Necessidade de melhorar o processo de progressão e promoção dos funcionários,
de modo a resolver todos os casos pendentes no decurso do quinquênio que ora inicia. Necessidade de melhorar as condições de trabalho, incluindo os subsídios dos líderes comunitários, e acelerar o reconhecimento dos líderes comunitários do terceiro escalão, bem como promover ações de formação e educação em programas concretos, nomeadamente sobre a conservação da natureza, em particular a proteção das florestas e fauna bravia e combate às queimadas descontroladas. Necessidade de capacitar os órgãos locais do Estado e as autarquias locais na elaboração dos cadernos de encargos e fiscalização das obras públicas. Necessidade de capacitação dos conselhos consultivos locais, autoridades comunitárias e comitês locais na participação ativa na tomada de decisão sobre projetos e iniciativas comunitárias de desenvolvimento local. Posicionamento dos grupos parlamentares. Posicionamento do grupo parlamentar da RENAMO. O grupo parlamentar da RENAMO, na comissão, considera que, na generalidade, doutrinariamente, a proposta de um programa quinquenal deveria identificar grandes opções programáticas, objetivos estratégicos acopladas às ações por desenvolver ao longo de 5 anos. Contudo, a presente proposta do programa quinquenal não se revela abrangente, nem de conteúdo nacional e digna da grandeza e prioridade deste país. Na proposta, a quantificação é feita de 2 formas, nomeadamente numérica e percentual. Entendemos nós que a quantificação deveria ser padronizada, isto é, percentual ou numericamente. A forma de quantificação aqui apresentada visa dificultar o fiscalizador, não permitindo melhor controle e avaliação, o que pressupõe incapacidade dos proponentes ou mesmo ato deliberado de se furtar a fiscalização da Assembleia da República e de outras entidades. A quantificação e localização são aspectos fundamentais em qualquer programa macro, uma vez que é a partir deste que se desdobram os planos anuais e, não havendo quantificação, não se pode fazer no final uma avaliação devida. Na especialidade, o grupo parlamentar da RENAMO diz o seguinte: não obstante a proposta do programa quinquenal do Governo preconizar a descentralização, não fica claro que tipo de descentralização se pretende implementar, havendo necessidade de desanuviar a tensão política no país. Urge a criação de autarquias de nível superior às existentes, nomeadamente cidades e vilas. Assim, o grupo parlamentar da RENAMO na comissão propõe a criação de autarquias provinciais. Que se quantifique o número de casas de habitação para funcionários e para serviços, sobretudo nos novos distritos, postos administrativos e localidades. Que se clarifique de forma inequívoca como o Governo irá materializar o planeamento e ordenamento territorial nas vilas e cidades, já que estas são autarquias e gozam de autonomia. Que se clarifique as medidas concretas a serem tomadas para acabar de uma vez por toda com a partidarização da função pública. Achamos que deve haver medidas concretas para acabar com as células partidárias nas instituições do Estado. Nestes termos, e pelos motivos acima aduzidos, o grupo parlamentar da RENAMO, na comissão, recomenda ao plenário a reprovação do programa quinquenal do Governo para 2015-2019, por não corresponder aos anseios do povo moçambicano. Posicionamento do grupo parlamentar do MDM. O grupo parlamentar do Movimento Democrático de Moçambique, na Comissão da Administração Pública e Poder Local, constatou que o programa quinquenal do Governo
para o período 2015-2019, entre vários aspectos, não garante o seguinte: conclusão da transferência de competências e funções para órgãos do poder local, Decreto 33/2006, de 30 de agosto. Prosseguir a transferência de recursos do Estado para os órgãos do poder local. Eliminação das atividades partidárias nas instituições públicas e o uso dos recursos e patrimônio do Estado para fins partidários. O cumprimento da progressão da carreira profissional dos funcionários públicos. Não garante a assistência médica e medicamentosa aos funcionários públicos. Mecanismo de gestão e utilização transparente dos descontos dos funcionários públicos para o Fundo Social. Pelas razões acima mencionadas, o Grupo Parlamentar do MDM, na Comissão da Administração Pública e Poder Local, recomenda a apreciação negativa do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019. Posicionamento do Grupo Parlamentar da FRELIMO. Os membros do Grupo Parlamentar da FRELIMO na Comissão são pela aprovação da proposta do Programa Quinquenal do Governo 2015-2019, porque é consentâneo com as aspirações do povo, expectativa dos eleitores e dos cidadãos em geral, prosseguindo de forma coerente, consistente e harmoniosa o combate à pobreza, cumprindo os fins do Estado, designadamente a justiça, a segurança e o bem-estar econômico e social. Os membros do Grupo Parlamentar da FRELIMO na Comissão consideram ainda que é através dos planos econômicos e sociais anuais que o Programa Quinquenal do Governo será operacionalizado. Com efeito, os planos econômicos e sociais deverão conter as atividades concretas, com a respectiva quantificação e localização. O Programa Quinquenal do Governo, sendo um instrumento de médio prazo, estabelece as principais metas em forma de indicador de disponibilidade de recursos e prestação de serviços, de cobertura, eficácia, eficiência e impacto das atividades e serviços por setor. Conclusão. A Comissão da Administração Pública e Poder Local recomenda ao plenário a apreciação positiva da presente proposta do Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019. Adoção. O presente parecer sobre a proposta do Plano Econômico, sobre o Programa Quinquenal do Governo para 2015-2019 foi adotado pelos seguintes deputados da 4ª Comissão: Antônio Pedro Muxanga, relator; Rafael Luiz Xande, vice-presidente; Freitas Joaquim Emílio Tiquila, vice-relator; Lucília José Manuel Notahama, Álvares Jordão Zita, Alberto Jumulati, Margarita Sebastião Mapanzeni Chongo, Beatriz Mário Chaguala, Zezinho Ricardo José, Martinha Januário Benfica, Gonçalves Maceda, Elisa Maria Isabel Silvestre Cipriano, Sebastião da Costa Sebastião, Américo Paulo Noé Muxanga, José Tsingano Kamanula, Isaquiel João Aramani e eu próprio, Lucas Chomera Jeremias, presidente da comissão. Muito obrigado, Sr. Presidente.